MIT, Ministério de Teatro, tem inspirado pessoas, proporcionando a reflexão sobre atos, emoções e, claro, sobre a vida. Hoje você vai conferir na reportagem de Josemara Mai um pouco mais sobre este ministério e o alcance dele. Bárbara, o Ministério de Teatro é uma forma incrível de compartilhar o Evangelho de maneira inovadora e impactante. Através de uma abordagem que envolve os sentidos e o movimento, o grupo busca transmitir a mensagem de forma marcante e memorável. É uma excelente oportunidade para aqueles que desejam utilizar suas habilidades de maneira original e criativa para propagar o amor de Deus. O MIT surgiu em torno de 7, 8 anos atrás com o propósito de levar a mensagem bíblica por meio de encenações. E a gente começou por meio das crianças, porque a gente via o teatro como uma ferramenta muito didática para tornar mais palpável e mais visível para as crianças as histórias bíblicas que elas sempre aprendiam nas classes que elas frequentavam na igreja pela manhã. Então começamos com uma forma de tornar mais acessível para o público toda a história bíblica, com diversas histórias, relatos e tudo encenado de forma muito bem elaborada antes, né? Bem pensado, bem estudado, bem roteirizado, para apresentar para o público em geral, tanto para a criança, tanto para os adultos. Porque a criança ela acaba levando o seu pai e sua mãe para também assistir. Então acabava que também a gente tinha que fazer algo para os pais, que ficasse mais palpável, mais visível para os pais. Então, quando a gente é convidado para fazer apresentações nas igrejas, em colégios, em cultos e tudo mais, a gente senta, faz um apanhado de ideias com todo mundo e aí, dependendo do tema que é pedido, a gente junta essas ideias que são construídas e a gente faz uma peça, com as ideias realmente de todo mundo que participa. E aí a gente ensaia toda sexta-feira aqui na igreja e a gente realmente faz esse apanhado de levantamento de ideias e construímos as peças. E aí, nessas viagens que a gente faz, todo mundo vai junto, naquela alegria, na van e tudo mais. A gente faz o percurso sempre com muita diversão, porque é realmente muito legal a gente sair e viajar para poder espalhar esse amor de Deus através das artes cênicas. Por meio de peças teatrais, encenações e performances emocionantes, o Ministério de Teatro leva as narrativas bíblicas à vida de uma forma única. Os participantes se dedicam para transmitir a mensagem de amor, esperança e transformação contida nas Sagradas Escrituras. Além disso, o Ministério possui projetos que beneficiam a comunidade adventista, dando suporte e esclarecimento jurídico. Dentro do MIT a gente tem vários projetos que levam para a comunidade da nossa igreja serviços essenciais que muitas vezes eles ficam carentes de ter. Um exemplo deles é o MIT Jurídico, em que a gente presta assessoria jurídica para a nossa comunidade, por meio dos estagiários de direito que fazem parte do Ministério de Teatro também, e assessorados por um advogado profissional. Então esses estagiários, junto com esse profissional, atuam na assessoria jurídica para ajudar essas pessoas da nossa comunidade que estão carentes dessa atenção, para conseguir os benefícios que elas têm direito junto ao nosso governo. Ivaldo foi um dos beneficiados por esse projeto e viu não somente a competência dos envolvidos, como o agir de Deus no seu processo de aposentadoria. No dia 14 de dezembro, uma semana depois de eu ter conversado com eles, foi marcado para essa data, dia 14, e aí foi feito todo o processo, né, de ajuste das contribuições para ver onde que estavam as coisas e foi dada a entrada. E eu fiquei aguardando e quando eu cheguei em casa, lá para o dia 3 de janeiro de 22, o vizinho meu, Ivaldo, tem uma carta para você aqui. E era a carta do que havia sido deferido o processo.
Então, sim, foi algo tremendo que isso... Inclusive, eu conversei depois com a doutora Marcela, eu nunca vi isso sair em um dia. Então, eu tenho certeza que foi bênção de Deus, claramente, e o trabalho também do MIT, a importância desse trabalho. Eu agradeço muito, primeiramente a Deus e a eles também. Graças ao incrível trabalho realizado pelo MIT, a transformação acontece em conjunto, tanto para aqueles que estão na plateia observando as apresentações, quanto para os jovens que estão no palco, encenando e compartilhando a mensagem do Evangelho. Então, eu estava em casa um belo dia ano passado e procurando projetos da igreja para me interessar, até que minha mãe me ligou e falou para eu ligar na TV da Central aqui da igreja. E estava tendo uma programação no Meet, muito legal, era aniversário do Meet, e as pessoas estavam atuando, jovens da minha idade. Eu falei, eu preciso participar disso. E no sábado seguinte já procurei uma atriz no Meet, que eu vi participando na programação, e pedi para participar do projeto e estou até hoje. Então, a gente traz os jovens de uma forma interessante. A gente chama os jovens vêm para os nossos ensaios, vêm com o nosso professor, que é um ator profissional, ele nos ensina teatro. Então, eles veem essa dedicação e acabam se empolgando, porque ver um ator profissional te ensinando é uma experiência diferente dentro da igreja, né? Principalmente na igreja da nossa igreja. Então, é uma experiência diferente, que faz com que o jovem venha, goste do projeto e dentro do nosso projeto ele acabe aprendendo também na parte espiritual. Dentro dos ensaios a gente tem momentos espirituais em que esse jovem também vai ganhar conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus. Então, juntamente com as peças que ele já ganham esse conhecimento, porque eles têm que interpretar, né, seguir o roteiro bíblico para fazer as encenações, a gente também tem os estudos, momento de reflexão dentro do nosso ensaio. E é fazendo a diferença por onde passam que os envolvidos no MIT transmitem o amor de Deus com excelência e relevância, atraindo jovens que se unem com o mesmo propósito, tornar a palavra de Deus mais didática para as novas gerações. É muito comum você perceber um pouco de resistência ainda das pessoas quando a gente fala de teatro, ainda mais envolvendo a igreja. Só que quando a gente se apresenta, acho que quebra totalmente essa ideia, esse paradigma de que o teatro não pode auxiliar o ministério. É muito bom depois de ver as pessoas dando seus testemunhos pessoais, falando como aquilo tocou o coração delas e como pôde trazer a mensagem bíblica de uma forma diferente. Mas isso eu não digo apenas para elas, para nós que atuamos, isso é um diferencial. A gente poder estar vivenciando aquelas histórias e até mesmo saindo para outros lugares, conhecendo outras pessoas e igrejas. Realmente são experiências únicas e diferentes. Não há outro caminho para todo que quer ser liberto. Olá, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. Agora, na segunda parte do programa, nós vamos conhecer algumas pessoas que fazem parte do Ministério do Teatro. Está aqui com a gente 3 representantes. Marcilene Marques, que é a diretora do grupo, a Jaqueline Silva, que é escritora, e a Ana Beatriz Moreira. Vieram do Rio de Janeiro aqui para Jacareí, para a sede da Novo Tempo, para conversar um pouquinho sobre esse ministério tão importante que é o Ministério de Teatro, que vocês chamam, né? Boa noite, né? Na realidade, o Ministério de Teatro, ele começou não com esse nome de Teatro. Na realidade, ele começou como a Bíblia Viva. E ele surgiu na realidade, na condição de diretora que eu era do Ministério Infantil. E eu pedi a Deus para que Deus me ajudasse, para que fizesse um trabalho diferenciado com as crianças no momento da adoração infantil. E eu orei a Deus, pedi a Deus, eu queria fazer alguma coisa diferente. Quando eu cheguei na igreja, eu verifiquei no canto que tinha como se fosse uma Bíblia, né? Que era uma madeira. Eu falei, daquilo ali eu posso fazer alguma coisa muito interessante. Eu pedi para que pintasse aquela madeira e fizesse uma Bíblia. E dali nós começamos a fazer como se tivesse, no momento infantil, como se fosse
os personagens saindo de dentro da Bíblia contando a história para as crianças. Isso lá na Igreja Central Lá do na Rio de Igreja Janeiro. Central, isso. E foi um sucesso, as crianças gostaram muito. Muito, muito. Ou seja, já era uma forma lúdica, né, de você transmitir. E isso foi evoluindo. Sim, aí nesse momento a gente, uma moça do Malu Macedo, né, que iniciou, ela tinha acabado de se batizar e ela era diretora de teatro. Nós pedimos para que ela ajudasse a gente e quando ela iniciou, nós mudamos o nome. Aí não passou mais a ser a Bíblia Viva, mas sim Ministério Infantil de Teatro. Só que a coisa foi evoluindo, ficando bem grande, porque o número de jovens foi aumentando. Eles foram crescendo. Foram crescendo também. Foram crescendo e eu falei assim, a gente pode fazer de uma outra forma que a gente pode abranger mais gente ainda. Que seria uma forma lúdica, né, de mostrar para as pessoas, não só as crianças agora, mas para o mundo, de como Deus atua, né, dentro da Bíblia, como é que a gente poderia passar aquilo para as pessoas. E eles, Jorge, foram crescendo, então dentro do ministério a gente não ficou somente no teatro, a gente passou agora a fazer trabalhos missionários de acordo com cada dom que os jovens tinham, dom e capacidade dos jovens. Ou seja, você vê o perfil, né, as habilidades, as ferramentas que eles têm e começa a distribuir para fazer outros voos, né? Isso. Agora, eu queria falar um pouquinho com a Ana Beatriz, né? Você é diretora associada. Como é que você aderiu ao grupo? Como é que você se descobriu nesse ministério? Então, eu comecei bem pequenininha também, assim, a gente era do ministério ainda que era Bíblia Viva, né? Bíblia Viva, né? Isso. E aí eu fui junto com o ministério, sabe? Aí o ministério foi crescendo, passou a ser ministério infantil de teatro e depois foi ministério só de teatro, porque a gente já não abrangia mais, não era só para criança, né? Então já não tinha mais como ser só infantil. E aí mudou o nome. E aí eu fui acompanhando, quando eu fiz uns 16 anos por aí, eu ficava, Marci, me dá a oportunidade de ser diretora associada, eu vou te ajudar e tal, porque a Marci é muito agitada, né, e a gente tinha muito trabalho para fazer. Aí eu ficava, Marci, deixa eu te ajudar. Aí ela me deixou ser diretora associada, me tornei. E aí a gente vem trabalhando em conjunto. Hoje nós somos 3 na liderança, ela como diretora geral, eu como diretora associada, e a gente tem o Carlos também, que é diretor associado. Uma diretora com 16 anos, legal, gostei disso. Bem nova. E aí entra uma escritora nessa jogada. Como é que foi isso, Jaqueline? Então, é meio louco tudo isso porque eu faço biologia. Então, eu faço biologia, área de microbiologia, imunologia. Quem olha assim fala, poxa, não tem nada a ver. Só que eu sempre gostei muito de questões de criatividade, inventar história. E eu também sou do Ministério dos Gravadores. Então, vira e mexe, a gente fazia peça no clube e eu sempre achava tudo muito legal. Então, foi surgindo a necessidade. Eu lembro que a primeira peça que a gente desenvolveu para o MIT foi com a música do Leonardo Gonçalves, Brilhar por Ti. Era uma programação que a gente estava tendo na igreja, que era da época do Jovem que Somos Suas Mãos. E a gente tinha que fazer uma coisa ali para vigília. A gente falou, gente, vamos tentar fazer um musical. Então a gente pegou a música, foi fragmentando ela, criou uma história em cima disso. E a partir daí, de acordo com a necessidade da programação, com o tema do programa, a gente vai criando histórias e sempre atento, né? Porque acredito que tudo que está ao nosso redor a gente pode reaproveitar e estar utilizando para pegar o evangelho. Para o telespectador entender, esse teatro é móvel. Ele vai para as instituições, para as escolas, para igrejas. E eu lancei um desafio para elas aqui, de também, pelo menos uma vez por ano, ir para um teatro mesmo e apresentar uma das peças que vocês desenvolverem, para também atrair a Cristo pessoas que estão lá fora, mas que através do teatro, da criatividade, da forma lúdica, também possam conhecer a Jesus. Fica aqui o desafio. Depois vocês vêm aqui contar o que deu isso, tá? Mas parabéns por esse trabalho. Tem uma pessoa que quer dar um recado para vocês 3. Eu acho que vocês conhecem. Vem aqui, vão comigo, vamos ver aqui na tela. Oi, Marci. Oi, Bia. Oi, Jaque. É um prazer estar falando aqui com vocês, para vocês.
nesse dia tão especial, né, que o MIT está aí sendo entrevistado, um projeto de pessoas empreendedoras, né, Marci? Esse ministério que é tão maravilhoso. Em 2019, né, já temos aí alguma história. Para quem não me conhece, né, eu sou Alexandre Volu, eu sou o professor de teatro do MIT. Então foi em 2019, eu tive um momento muito ruim na minha vida, um momento muito difícil, que foi quando eu perdi o meu pai. E nesse mesmo mês, infelizmente, o MIT também estava passando por uma perda da professora de teatro que tinha antes de mim, a saudosa Malu, que as pessoas tanto falam com tanto carinho. E eu cheguei aí, né, nesse momento que eu acho que eu precisava do MIT tanto quanto o MIT precisava de mim. E de lá para cá já são 4 anos de muito trabalho, de muita emoção, de muito envolvimento, de muita garra, né, para a gente levar para lá a palavra, levar o Evangelho dessa forma lúdica a tantos lugares e de formas tão plurais, tão diversas como a gente tem conseguido levar. Então, nesse dia tão especial, eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. Eu queria mandar um beijo enorme para as 3. Já já a gente está junto. Bacana, né? Isso. Ajudaram vocês. Foi, a Malu faleceu, ele veio nos ajudar, até quando ela estava doente, ele veio nos ajudar. Uma coisa interessante que a Jaqueline falou, ela falou o seguinte: nós fizemos um musical. Fizemos um musical, então não é só encenação. Pegamos o quê? Dons de quê? De cantar. Claro. Né? Dons de cantar, e também tinha os outros meninos que tocavam violão. Então é envolvido por completo dons desses jovens. E esses jovens, como ela disse, ela começou com 16 anos, eles cresceram e foram para a faculdade. Agora nós estamos utilizando os dons deles, na realidade, a profissão deles, na realidade, que estão se formando, para ajudar também as outras pessoas com esse trabalho que nós estamos fazendo, que é o trabalho missionário jurídico. No jurídico, no né? Jurídico. Fantástico. Olha, e isso vai ter novos tentáculos. Esse povo não vai ter só 8, não. Vai ter 16, 24 articulações aí de outros projetos. Bem, que legal que é trabalhar com os jovens, com a juventude, com as crianças, né? E parabéns por esse trabalho do MIT, que ele cresça bastante e que seja também difundido para outras áreas do Brasil, para outras regiões. Fica aí, se você se interessou em saber mais, qual que é o site de vocês, o telefone, pode dar. O telefone é 21 99221 2407. 21 do Rio, né? Isso. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. A gente tem uma surpresinha. Eu queria chamar uma pessoa que vocês conhecem bem, que é o Edelcio Ludovici, para entregar uma pequena Edelcio é um amor. Homenagem para vocês, né? A gente não tem nem palavras para dizer. Marcilene, quero passar para você esse certificado. É um reconhecimento pelo trabalho de vocês, que leva o Evangelho de maneira diferenciada, de maneira lúdica, né? Então, está dentro do escopo de ação da fé. Por isso nós reconhecemos isso e registramos a passagem de vocês aqui pelo programa Fé em Ação. Para vocês 3, eu tenho também um pequeno bottom para vocês usarem, lembrarem da gente, desse momento, né, do Fé em Ação, o nosso programa. E tal desafio, hein? Depois, se tiver o teatro, voltem aqui para contar essas histórias novas, os novos tentáculos que vocês vão criar aí ao longo. Com certeza, com certeza. Esses jovens são brilhantes. A gente costuma brincar que desafio é committee mesmo. Então tá bom. Quero estar lá assistindo, Desafiou, a gente cumpre. Tá bem, Marcilene, Jaqueline, Ana Beatriz, muito obrigado por terem participado. Edelcio também por estar aqui com a gente. Chegamos ao final do nosso programa, espero que você tenha gostado. Temos um encontro marcado na próxima semana nesse mesmo horário. Continue aqui na Novo Tempo, programação fantástica. Nos vemos, se Deus quiser, na próxima semana. Para terminar o programa, eu chamo a minha colega
Bárbara Luz. Bárbara, com você. Que lindo projeto! Parabéns a Marcilene por começar o Ministério de Teatro. E que lindo ver a Jaqueline e a Ana Beatriz, ainda novas, mas já muito envolvidas com essa maneira tão diferente de falar do amor de Deus. É um exemplo de que não importa a idade, todos podem se envolver com o ministério e encontrar novas maneiras para falar de salvação e assim fazer Jesus voltar mais rápido. Esse é o objetivo da fé. Nós nos encontramos na semana que vem para mais histórias de vidas transformadas e de amor ao próximo. Até mais!